Agradeço a Deus pela oportunidade de poder mais uma vez expor sua palavra. Eu quero saudar os irmãos com um texto de Isaías, que diz assim no capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E eu estou saudando os irmãos com esse texto aqui, porque eu estou pensando muito na soberania de Deus esses dias. E Isaías aqui estava falando sobre a soberania de Deus sobre o povo de Israel. Mesmo o povo estando na idolatria, afastado de Deus, Deus continuava regendo o povo de Israel, como também soberano sobre toda a sua criação. E falando em criação, dentro de todos os seres criados, nós humanos somos os mais difíceis para Deus em termos de relacionamento, porque a própria natureza obedece a Deus, toda a criação o obedece. Mas justamente o homem criado à sua imagem e semelhança é que luta contra ele. Por isso, Deus enviou o seu Filho para restaurar essa comunhão perdida pelo pecado e tirar o homem da sua arrogância e humilhá-lo e levá-lo ao conhecimento de Deus. E lutas contra Deus é o tema que eu quero usar hoje aqui. E escolhi um texto aqui de Atos capítulo 5, versos 33 até o verso 39. E eu vou ler para os irmãos aqui. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. E lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Oremos então. Nosso Deus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, ela será exposta para ouvintes e pedimos por eles, ó Pai, nesse momento, que a Tua palavra ache guarida nos seus corações. Que o Senhor também use a minha vida para expor na simplicidade do Evangelho de Cristo, no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Esses homens estavam lutando contra Deus, perseguindo os discípulos. E há uma grande diferença, meus irmãos, entre lutar contra Deus e lutar com Deus. Aí eu estava lembrando aqui, por exemplo, de Jacó, que no Vale de Jaboque ele lutou com Deus, ele queria ser abençoado e teve uma luta com Deus, pedindo a Deus que o abençoasse. Isso é uma luta com Deus, não contra Deus. Jó também tentando entender tudo que ocorrera na sua vida, tanto sofrimento, e ele sabia muito bem que não estava vivendo uma vida miseravelmente de pecado, muito pelo contrário. Deus já havia dado testemunho sobre um homem reto e justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó não estava entendendo nada sobre o tanto sofrimento, a perda dos seus bens, dos seus filhos, da sua saúde, etc. Então Jó estava lutando com Deus para tentar entender alguma coisa, mas nós vemos lá no capítulo 38, quando Deus fala com Jó pela primeira vez, depois de muitos dias de sofrimento, Deus não estava tentando explicar nada para Jó, mas estava tentando levar Jó a conhecê-lo um pouco mais, e foi exatamente isso que aconteceu na vida de Jó. Quando termina o livro lá, ele fala, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E esses líderes judeus aqui estavam lutando contra Deus, acreditando que estavam lutando com Deus na tentativa de destruir o cristianismo, perseguindo os discípulos, destruir aquela seita que eles chamavam seitas dos nazarenos. Então eles estavam equivocados, como o apóstolo Paulo mesmo, ele confessa que no tempo da sua incredulidade ele perseguia os cristãos, ele levava para o cárcere, obrigava os cristãos a blasfemar, tudo isso em nome de Deus, como Jesus mesmo tinha prevenido os discípulos, quando ele disse que vai chegar um tempo em que todo aquele que tirar a vida de vocês ou perseguir vocês, julgará
que estarão prestando um culto a Deus. Era exatamente isso que esses membros aqui do Sinédrio estavam acreditando, que estavam lutando em favor de Deus. Há muitas maneiras de se lutar contra Deus. Esse é o tema que eu quero abordar um pouco com os irmãos hoje aqui. Um deles, eu vou começar com um exemplo aqui desses próprios judeus que perseguiram aqui os discípulos. E antes de falar um pouco sobre esses líderes judeus aqui e a forma como se luta contra Deus, eu quero só lembrar os irmãos aqui que o que ocorreu aqui foi que os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, foram colocados no cárcere, e esse é o contexto do capítulo 5, e aí Deus veio à noite, soltou os discípulos, eles obedeceram o que Deus mandou, voltar ao templo e pregar de novo todas as palavras desta vida, e aí eles foram levados de volta ao Sinédrio e foram advertidos para não falar em nome mais de Jesus, só que aí Gamaliel se levanta aqui, como nós lemos, e dá esse conselho aqui para o Sinédrio que eles acatam. Mas esses judeus, eles mostram que uma forma de lutar contra Deus é resistir o cristianismo e seus seguidores. Essa é uma forma de lutar contra Deus, de guerrear contra Ele. E o que eles estavam fazendo aqui é exatamente em decorrência daquilo que o próprio apóstolo Paulo, mais tarde, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre a atitude dos hebreus em relação a ter uma consciência, vamos dizer, diante de Deus, segundo eles achavam, limpa, mas na verdade ele explica aqui que o que ocorreu aqui com a perseguição dos discípulos aqui foi exatamente o que diz o texto aqui. Ele fala assim no capítulo 10 de Romanos, verso 1 até o versículo número 4. Vejam bem o entendimento desses homens aqui. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é exatamente aquilo que ele acreditava. Agora ele vê que ele era assim, que os judeus são assim. Eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. E rejeitando a justiça de Deus, procuravam estabelecer a sua própria justiça. Esse é um grande problema quando o pecador não entende que de fato é um pecador perdido, sem esperança nenhuma, e tenta agradar a Deus ou se agarra em qualquer recurso para tentar chegar à presença de Deus pelos seus próprios méritos. Era exatamente isso que os judeus acreditavam, pela obediência à lei. E aí os judeus estavam completamente equivocados sobre o fato de querer estabelecer a sua própria justiça e desconhecendo a justiça que vinha de Deus. Isso os levou a perseguir o cristianismo, porque o cristianismo, quando chegou, ele estava pregando que a lei foi o cumprimento em Cristo Jesus, e agora muitos aspectos da lei foram cumpridos em Cristo, e agora os judeus não precisavam mais se submeter à lei. Então, os judeus perseguiram de fato por falta de entendimento e por tentar estabelecer sua própria justiça. Uma outra forma de lutar contra Deus, eu estou pegando aqui agora um exemplo de Balaão, por exemplo. A Balaão é o exemplo de um profeta de Deus que resistiu à sua vontade. Deus queria que Balaão abençoasse o povo de Israel. E Balaão, tentado pela oferta de Balaque, rei de Moabe, que estava tremendo de medo por causa dos israelitas que pareciam uma nuvem de gafanhoto, ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel em troca de dinheiro. E Balaão ficou muito sensibilizado com isso. E por diversas ocasiões ele se retirou pedindo a Deus direção, que faria, e Deus já havia dado a ele a direção qual era, e ele estava insistindo, lutando com Deus aqui, não resistindo à oferta de Balaque. Mas enfim, acabou que Deus pôs na boca de Balaão a bênção e não a maldição. Mas a Bíblia toda ela fala, por exemplo, em 2 Pedro, em Judas, sobre o prêmio da injustiça que Balaão ficou sensibilizado para conquistar e ficou com um mau exemplo para nós. Então, a forma de se lutar contra Deus não é só perseguindo a igreja e os seus discípulos, mas resistir à sua vontade, como Balaão resistiu muitas vezes e foi advertido por um jumento, discutiu com o jumento, estava totalmente fora de si, pela ganância, como diz o livro de Judas e de 2 Pedro. Então, essa é outra forma de se lutar e guerrear contra Deus, resistindo à sua vontade. Então, eu
que Deus chame a sua atenção sobre isso, como tem chamado a minha, porque é muito sério resistir à sua vontade e lutar contra Deus que nós não podemos ganhar. O povo de Israel, por exemplo, é outro exemplo de lutas contra Deus que eles travaram quando murmuravam. E durante toda a peregrinação pelo deserto, o povo murmurou quando faltava água e comida. Queria até ler com os irmãos aqui um texto do Salmo número 78, que mostra a murmuração do povo de Israel no deserto, e foi registrado aqui num dos salmos lindos do Antigo Testamento, aqui, onde fala sobre a providência de Deus e o sustento durante a peregrinação dos 40 anos. E aqui no Salmo 78, nos versos 15 até o verso 19, diz o seguinte: no deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? A murmuração do povo de Israel é uma luta muito grande contra o Altíssimo, desafiando: será que Ele pode nos dar comida e água no deserto? E Deus deu provas disso durante 40 anos. E quando eles reclamaram, julgando que Deus não teria poder de dar carne para eles no deserto, Deus encheu a boca dessas pessoas de codornizes e muitos morreram entalados pela sua incredulidade. Então a murmuração, a reclamação é direta contra Deus, porque afinal de contas, meus irmãos, tudo que ocorre em nossas vidas, que nós não procuramos que aconteça conosco, situações que sobrevêm a nós, se nós temos procurado, pode acreditar que nós temos que reconhecer que Deus está por trás de tudo isso. E os israelitas precisariam aprender que Deus estaria por trás dessa peregrinação toda no deserto, porque muitas coisas eles precisariam aprender. Esse povo estava sendo treinado no deserto para entrar e conquistar nações poderosas e implantar o nome de Deus em Canaã. Eles precisariam crescer no conhecimento de Deus e conhecer quem de fato é Deus, em condições de dar a ele sustento durante 40 anos, como o próprio Salmo 78 diz, que as suas vestes não se envelheceram, nem seus pés incharam durante os 40 anos. Isso é um grande milagre de Deus. Mas eles lutaram contra Deus reclamando quando faltava água e quando faltava comida. Deus tem me chamado muita atenção sobre murmuração. Tem ajudado muitos irmãos sobre isso. Isso é um grande pecado, é uma luta séria contra Deus, porque nós estamos com incredulidade, não reconhecendo, como diz o livro de Provérbios 3, em todos os seus caminhos. Quando murmuramos, nós não estamos fazendo isso. Homens lutam contra Deus também quando estabelecem ou seguem seus próprios desejos e pensamentos. Eu chamo a atenção dos irmãos aqui do livro de Romanos e quero reiterar aquilo que eu disse no começo sobre a criação de Deus toda o obedece, como um peixe obedeceu e mordeu o anzol de Pedro. O mar e o vento obedeciam. O jumento obedeceu quando repreendeu Balaão. A criação obedece a Deus. Os homens não obedecem, lutam contra ele, porque querem estabelecer os seus próprios pensamentos e desejos, como diz no livro de Romanos, que eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 1, verso 18 e mais alguns adiante, onde nós vamos ver que por causa do desejo do coração, dos pensamentos, os homens se voltaram contra Deus e lutam contra ele até hoje, querendo estabelecer os seus pensamentos e desejos do coração. Como diz aqui no verso 18 até o versículo número 24, que eu vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Por isso, os homens são indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Por isso Deus entregou os tais homens à imundícia pelas concupiscências ou desejos do seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Estabelecer o próprio desejo do coração. Vocês querem isso? Vocês não me reconhecem como Deus? Não me dão a honra devida, nem me dão graças? Vocês me trocam por imagem de escultura semelhante a homens, aves, quadrúpedes e répteis? Então agora eu entrego vocês a fazerem o que vocês querem com suas vidas. E aí eles desonraram os seus corpos entre si. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas a desonra dos corpos entre si, imoralidade sexual, é uma consequência de terem rejeitado a Deus, adorado ídolos, não dar graças ao Criador, lutar contra ele, tentando estabelecer sua própria vontade. E o resultado, todos nós podemos enxergar muito bem aqui na sociedade em geral, em todas as nações do mundo. Homens lutam contra Deus quando seguem seus próprios desejos e pensamentos. Outra coisa interessante que eu descobri estudando aqui na Palavra de Deus, sobre lutas contra Deus, é quando eu estava lendo Provérbios 23, versículo número 10, versículo 11, diz assim, olha, não remova os marcos antigos, nem entre nos campos dos órfãos, porque o seu vingador é forte e lhes pleiteará causa contra ti. Aí eu pensei, quando não aceitamos, ou melhor dizendo, quando nós não damos a devida atenção e subornamos e humilhamos os menos favorecidos, nós estamos lutando contra Deus aqui. O livro de Provérbios diz aqui para a gente não remover os marcos antigos. Salomão estava pensando aqui em Deuteronômio 19, que fala sobre divisões de propriedade, para que você não invada a propriedade alheia, porque os marcos fazem divisão de propriedade. Então, o mais poderoso invadiu o campo dos órfãos, que não tem defesa nenhuma, e levam a marcação do seu terreno mais adiante, invadem a propriedade alheia. Então, aqui, o conselho é para não fazer isso. Respeitar a propriedade dos órfãos, porque o seu vingador é forte. Então, isso significa que se eu estou invadindo a propriedade alheia do mais fraco, subornando os mais fracos, humilhando os mais fracos, subjugando-os, a palavra de Deus diz que eu estou lutando contra Deus, porque o vingador dele, aqui na minha Bíblia, está em letra maiúscula, o vingador. Ou, em outra versão, diz, o seu redentor é forte. Pode ser que eles estejam pensando aqui também nos próprios familiares do órfão em geral, mas aqui o vingador, ou o redentor, é com letra maiúscula. Então, estamos lutando contra Deus quando fazemos isso. Então, eu estava lembrando aqui da situação do rei Acabe, quando ele cobiçou a vinha de Nabote, que era uma vinha contígua ao palácio, e ele foi comprar honestamente de Nabote. Só que Nabote disse para ele que a minha vinha não está à venda, porque isso aqui é herança. Tem meus familiares aqui, antepassados, enterrados, isso aqui é coisa de herança, eu não posso vender. Então, a história muitos irmãos conhecem muito bem. Ele ficou muito triste com isso, foi para casa, chorando, triste, virou seu rosto para a parede, e a sua mulher Jezabel, poderosa, que reinava, não era nem Acabe que reinava, quem reinava era ela mesmo. Então ela disse, perguntando para ele o que estava acontecendo com ele disse, olha, Nabote não quis me vender, então disse, deixa que eu resolvo. Pode ficar deitado aí na sua cama, triste, deixa que eu resolvo. Então ela foi lá e resolveu o assunto de uma maneira criminosa. Ela levantou falso testemunho contra ele, com testemunhas falsas, trouxe Nabote para o meio de uma reunião ao ar livre e o apedrejou e o matou ali. Chegou em casa e disse, agora você pode levantar e tomar posse da vinha de Nabote, que ela é sua. Só que a Bíblia diz que Deus não gostou disso. E por causa disso, os cães lamberam o sangue de Acabe e de Jezabel como juízo de Deus pelo seu pecado horroroso. Seu vingador é forte. No caso ali, Nabote não tinha a questão aqui de órfão aqui, Nabote ele tinha sua família ali, mas o vingador foi forte. Então nós precisamos viver uma vida honesta, trabalhar com nossas próprias mãos, como diz a palavra de Deus, e nos conformarmos com aquilo que Deus nos deu e não tentar humilhar os mais fracos, porque o seu vingador é forte. Nós estamos lutando contra Deus se fizermos isso.
Quando não aceitamos a palavra de Deus, a sua mensagem, estamos resistindo a Deus. Foi isso que Estevão fala aqui no seu discurso final da sua vida, quando foi levado diante dos judeus para dar a explicação da sua fé, e Estevão dá um testemunho extraordinário na frente dos judeus ali, com toda a coragem que vem de Deus. Estevão não recuou, entregou a sua vida ali como mártir. Mas aquele povo não aceitou a mensagem de Deus, estava lutando contra Deus e pensando que estavam lutando com ele por causa que considerava o cristianismo uma peste, como chamaram Paulo de peste também. Mas aqui no capítulo 7 de Atos, versos 51 e 52, Estevão diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Quando não aceitamos a mensagem dos profetas aqui no caso, ou a palavra de Deus hoje, quando rejeitamos a sua mensagem, nós estamos guerreando contra um forte vingador, contra o Redentor forte, contra o Altíssimo, contra o nosso Criador. Estevão não teve medo de falar a verdade. Nossa sociedade hoje, nossa geração, pensa duas vezes para falar a verdade. Mas a Bíblia continua sendo a mesma, ela não muda, e Deus quer que ela continue sendo pregada como ela é. Resistindo à vontade de Deus, resistindo à mensagem dos profetas ou da palavra de Deus hoje, nós estamos abertamente lutando contra o Senhor. E os judeus, para concluir o último exemplo aqui de como nós podemos lutar contra Deus, rejeitaram o seu Messias. Foi a pior decisão que esses homens fizeram, que aquela geração fez. Rejeitar o seu Messias houve consequências desastrosas para Israel. Primeiro, perderam suas vidas e foram ao inferno, porque rejeitar a Cristo é inferno. Isso aí Jesus falou, todas as epístolas falam isso. Rejeitar a Cristo é condenação. Os judeus rejeitaram o seu Messias e foi a pior decisão, como eu falei. Houve consequência desastrosa. No ano 70, por exemplo, foi a pior dispersão de Israel na sua história. E até hoje estão dispersos, embora estejam voltando para a sua pátria. Porém, no ano 70, o imperador romano enviou o general Tito a Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, e os israelitas foram dispersos pelo mundo inteiro. Nas primeiras deportações de Israel da Síria e de Babilônia foram deportações na região ali. Só que agora foi uma dispersão mundial, onde Israel sofreu na mão dos gentios, dos pagãos, por quase 2000 anos, por terem rejeitado a Cristo. Foi a pior decisão que Israel tomou na sua história. E o mais triste de tudo isso, meus irmãos, é que eles abriram as suas bocas e confessaram que o rei deles era um rei idólatra pagão chamado César. Quando o governador Pilatos colocou diante deles a escolha, vocês querem que eu crucifique o vosso rei? E ele disse, nós não temos rei senão César. Foi a pior palavra, a pior frase que eles falaram em suas vidas. E eles escolheram o resultado terrível. Essa foi a maior luta que Israel travou contra Deus, e a maior luta que muitos pecadores travam contra Deus quando rejeitam Jesus Cristo como Messias verdadeiro, como Salvador, como aquele que veio ao mundo para salvar os perdidos. Que nós temos um texto aqui em João, capítulo 1, versículo 10, que mostra exatamente o que Israel fez com o seu Messias. Que, na verdade, o Messias não era só de Israel, ele veio para Israel e para todas as nações. A nação de Israel era responsável para recebê-lo e levar o seu nome a todas as nações, mas eles, a princípio, rejeitaram imediatamente. Então Deus usou outras pessoas para espalhar o seu nome para o planeta, como chegou até em nossa cidade, em sua vida. A maior luta contra Deus é rejeitar o Senhor. E aqui no capítulo 1 de João, verso 10, a Bíblia diz o seguinte: o Verbo estava no mundo, que é Jesus Cristo. O mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Foi a pior luta que Israel travou, a pior decisão fatal que traz a pior das consequências para um ser humano. Rejeitar a Cristo como Salvador, como Messias, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Jesus disse, quando ele foi para a casa de Zaqueu, ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E eu digo, você se considera um perdido sem esperança? Se você entende que é isso, a única saída para você é o Salvador Jesus Cristo. Se você fizer como os judeus da sua época fizeram, você está irremediavelmente perdido, sem esperança. Pior decisão que alguém possa fazer é rejeitar a Cristo como Salvador da sua vida. Pior luta que a pessoa trava. E um dia vai prestar contas ao Senhor por ter tomado uma decisão tão insana como essa. Vamos relembrar aqui então como é que um pecador pode lutar contra Deus. Nós vimos aqui que aqueles homens do Sinédrio estavam lutando contra Deus, perseguindo o cristianismo e seus seguidores. Balaão lutou contra Deus como símbolo de alguém que resiste à sua vontade e está lutando contra Deus. A luta foi tremenda aqui de Balaão. O povo de Israel lutou contra Deus quando murmurou por falta d'água e de comida. Quero abrir uma aspas aqui, um parênteses aqui, melhor dizendo, sobre a nossa atitude em relação à murmuração e reclamação. Isso é muito perigoso. Os homens lutam contra Deus quando seguem seus próprios desejos e pensamentos. Aproveitar-se dos menos favorecidos, como diz aqui no livro de Provérbios 23 que nós lemos, o seu Redentor é forte e vai se vingar. Então, por mais que as pessoas se aproveitem e humilhem os mais fracos, um dia eles vão ter que enfrentar o vingador que é forte. Quando não aceitamos a mensagem pregada da palavra de Deus, nós estamos resistindo a Deus como eles resistiram a Estevão e anteriormente aos profetas. Por causa disso, Estevão foi martirizado porque ele falou a verdade. E por último, nós falamos sobre rejeitar o Messias como a pior das decisões, a luta mais severa que nós podemos travar contra o Criador. E lembrando mais uma vez, nós pecadores fazemos parte da criação de Deus, criados à sua imagem e semelhança. E somos aqueles que o resiste, que enfrenta Deus soberbamente. Só o Evangelho de Cristo pode quebrar o pecador, humilhá-lo, abrir seus olhos para enxergar que está travando uma luta insana, uma luta sem cabimento nenhum, uma luta contra Deus que já está perdida. Ninguém que vai lutar com Deus vai ganhar. Satanás lutou contra Deus no céu e foi derrubado imediatamente. Até hoje luta contra Deus numa situação já de derrotado e condenado. Em lugar de você lutar contra Deus, entregue sua vida a Cristo. Se você já é um cristão e se encaixa em algum desses pontos de lutas contra Deus, se humilhe diante do Senhor. Acerte o seu pecado diante dele. Abra o seu coração. Peça a Deus que o ajude, porque nós somos pecadores e precisamos constantemente estar fazendo uma retrospectiva do nosso interior, aquilo que está lá dentro do nosso coração. Nós precisamos, de fato, sempre estar levando diante de Deus e descobrindo o nosso coração diante do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente e que a sua palavra tenha lugar no seu coração. Amém.